Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje, dela, que diz assim: Olá André, tudo bem com você? Tudo ótimo, minha querida, espero que com você também. Meu nome fictício é Sabrina. E aí, Sabrina? Tá boa? Há algum tempo venho acompanhando o seu programa, desde o meu primeiro término em dezembro de 2013. Procurei vídeos que pudessem me ajudar a superar esse momento tão difícil que passamos em alguns momentos da vida. Término não é fácil mesmo, não é? Não adianta que lidar com um término é uma situação que mexe muito com a gente. Namorei um período de 2 anos e 6 meses. Durante todo esse tempo aprendi muitas coisas novas com o meu namorado e também vivi momentos felizes. Entretanto, sempre tive comigo uma sensação estranha de desconfiança, como se alguma coisa estivesse errada. Não me sentia segura com ele, sempre achava que ele estava fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes pensei que o problema era comigo. E eu pegava pesado demais, mostrando a minha desconfiança excessiva. Mas ele também não ajudava, pois nunca deixava o celular perto, nem entrava no Facebook quando estava comigo. Eu resolvi deixar a nossa privacidade intacta e não mexia nas coisas dele, e ele nunca pediu para ver as minhas. Mas isso me corroía por dentro. Sei que não é certo mexermos nas coisas dos outros. Eu também não gosto. Mas a forma como ele agia me deixava louca. O tempo foi passando e outros problemas começaram a surgir. Somos diferentes em diversos aspectos, tais como família, estudo, ambições, etc. Não preciso que a pessoa tenha dinheiro e nem me dê presentes caros. Mas pequenas atitudes de carinho e surpresa nunca ocorreram da parte dele. E isso me entristecia muito, pois mesmo ele falando que me amava, eu sempre tinha uma dúvida. Ele não gostava de estudar e estava acomodado com a vida que levava, sem perspectivas de crescimento. E eu, com 23 anos, prestes a me formar e fazendo estágio, estou cada vez mais buscando crescer e melhorar e gostaria de alguém que me incentivasse mais. Mas esses problemas eram banais perto do meu amor por ele. E eu era capaz de passar por cima e seguir. Olha, homens que me assistem. A mulher, ela gosta, às vezes eu vejo assim, que claro, não é? Não vamos excluir aquelas que são totalmente materialistas e que saem com um cara só por conta do carrão que ele tem, porque isso existe mesmo. Assim como tem homens que vão sair com uma mulher por causa do dinheiro que ela tem. Ou por causa que ela está num mega de um carrão. Então, vou sair com essa daí. Então, isso tem tanto de um lado quanto do outro. Existem sim pessoas ambiciosas, existem sim pessoas que se orientam por causa de status, mas não estou aqui fazendo um discursinho bonito achando que isso não existe. Eu sei que existe. Eu sei que existe. Agora, o que acontece? Nem todo mundo é assim, né? A gente não pode generalizar. E eu percebo que muitas vezes a mulher, o homem a classifica como se ela fosse interesseira. Como se ela tivesse, então, só a fim de bens materiais ou de um homem muito sucedido. E não é isso. Ela simplesmente está atrás, alguns casos, né? Repito, a gente sabe aqueles de mulheres que só estão atrás disso mesmo. Mas a mulher tem uma grande probabilidade da mulher correr atrás, não porque o homem tem dinheiro, mas que ela vê que o homem tem atitude. Eu percebo que a mulher não gosta de um homem acomodado.
E são vários e-mails que já apareceram aqui no canal e várias situações que eu já atendi também de pessoas assim, que a mulher começa a colocar em xeque o relacionamento não porque ela acha que o cara é um fracassado ou porque o cara não vai dar uma vida de dondoca para ela. Simplesmente porque ela não vê atitude. Atitude de correr atrás mesmo, entende? De arregaçar as mangas. Então aqui, não só aqui, está girando até na questão de estudo. Não é? Uma pessoa acomodada que não corre. Eu vejo muitas vezes, eu dou aula também no EJA, que é o ensino para jovens e adultos. E quantos são aqueles que entram, ou seja, que então, né, depois de uma certa idade, eles voltam a estudar, rapazes aí de 25, 22 a 25 anos, tal, entram, eles ficam um mês e vão embora, não voltam mais. E se você dizer, nossa, o estudo é tão difícil, não é? É muito puxado, é isso, é aquilo. Não é. Então não tem nem a ambição para concluir. O que seria feito em 1 ano vai fazer em 6 meses. É a metade. Então é nesse sentido que eu digo de que falta atitude, falta arregaçar as mangas, falta perspectiva. Perspectiva de melhora, perspectiva de avançar, perspectiva de crescimento. Então, tem muita mulher que não se incomoda, não, de pegar... Eu conheço mulheres que construíram fortunas ao lado de seus maridos. Verdadeiras fortunas ao lado de seus maridos. Mas elas percebiam o quanto o cara fazia, o quanto batalhava. Então, ela não se incomodava. Entende? De passar apertado um mês, passar apertado o outro, não tem que pagar a conta, um auxiliando o outro, suando junto. Infelizmente, muitas vezes acontece depois o quê? Aí quando constrói a fortuna, aí o cara dá um chute nela para ficar com uma gostosinha. Às vezes acontece muito isso também. É aquela mulher que suou, que batalhou ao lado dele, ele acaba deixando. Então tem que perceber isso. Atitude. Tem gente que está analisando isso, atitude. O quanto a gente tem atitude. O quanto a gente está se esforçando. Talvez não estejamos conseguindo. Não é? Porque não é porque a gente se esforça que a gente consegue. Quantas e quantas vezes e quantas são as pessoas que lutam, que labutam, que suam e muitas vezes fracassam. Mas a mulher enxerga, ou o homem enxerga, a mulher também que tem atitude, que está fazendo. Só não deu certo, mas está fazendo, está querendo, está lutando, está arregaçando as mangas, está suando, está batalhando. Diferente daquela pessoa que fica acomodada e que não tem perspectiva de nada. As coisas foram piorando, as brigas também. Ele deu muitas mancadas comigo. Saía e não atendia o celular. Chegava em casa depois de uma semana, sem me ver e acabava dormindo, sem me dar o mínimo da atenção. Já não estava correspondendo como um namorado. Até pensava que ele estava me traindo por conta disso. Após uma briga na casa de amigos, nós terminamos. Eu pensei que fosse morrer, que não viveria sem ele. Entretanto, para minha surpresa, eu lidei bem com a situação. Comecei a sair, conheci pessoas novas. Claro que chorei e sofri nos primeiros dias, mas foi muito sutil. Em 2 semanas eu já havia me relacionado com outro menino. Estava feliz e conformada com o nosso término. Sofri muito nos últimos meses que passei com ele. Acho que já estava preparada psicologicamente para esse término. Então, é por isso que eu digo, às vezes a gente entra num desgaste tão grande, que quando a gente está naquela situação, a gente acha que a gente não vai conseguir viver sem a pessoa, não sei o quê. Só que a hora que a coisa acontece mesmo, vamos dizer, bate o martelo, terminado está, o desgaste era tão grande que aí a gente respira aliviado.
Então, quer dizer, então, não é que você não amava. Porém, era um amor que estava trazendo muito desgaste, muita coisa, brigas. É por isso que eu digo. Tem casal que fala, a gente briga, mas a gente não fica longe um do outro. Cuidado, porque briga, causa desgaste. E se acontecer um término, talvez um dos dois, diante do término, pense, opa! Esta é a situação? Eu quero permanecer assim, então. Eu não quero mais aquela situação de desgaste. Eu não quero mais aquela situação lá de trás. Eu não quero mais aquela situação que me trazia, né, uma situação de conflito emocional constante. Não, eu quero isso, eu quero paz. No dia do meu aniversário, em dezembro, ele me ligou às 6 horas da manhã falando que sentia saudades, me desejando felicidades e pedindo insistentemente para nos encontrarmos. No mesmo dia ele me encontrou no trabalho. Fiquei surpresa ao vê-lo. Chorando, com a boca trêmula, faltou do trabalho e com uma expressão que eu nunca havia conhecido. 100% de arrependimento. Entretanto, eu já estava firme na minha decisão e falei que o melhor era cada um seguir a sua vida, que não estava dando certo. Ele continuou me procurando, isso foi fazendo meu coração amolecer. Os sentimentos voltaram novamente e lá estava eu conversando com ele após a faculdade, sem contar as inúmeras mensagens de amor e arrependimento que ele me mandava ao decorrer do dia. Ele estava desesperado. Ela colocou com letras garrafais que ele estava desesperado. Nesse período conheci um menino muito especial, 33 anos. Ele tinha muitas características que me chamaram a atenção. De caráter, uma cabeça formada, bem diferente do meu ex, que tinha 25 anos, e muitas atitudes de um moleque. Fiquei muito na dúvida se voltava com o meu ex por conta disso, mas decidi não trocar uma pessoa que havia acabado de conhecer por outra que já estava na minha vida há muito mais tempo e também pensei que todos merecem uma segunda chance. Pois bem, voltamos em dezembro. Eu operei, coloquei prótese de mama, ele cuidou de mim carinhosamente, fez tudo o que eu pedi, foi um amor. Estávamos bem, mas eu já olhava para ele com outros olhos. As atitudes que antes eu conseguia engolir, passei a me incomodar. De uma forma ainda pior, e de certo modo, estava com ele friamente. Já não fazia mais declarações e nem mandava mensagens de amor. Ele chegou até me cobrar isso. A minha autoestima estava super alta. Estava me sentindo mais bonita e confiante. Eu passei a me dar mais valor. Vi que ele não era a última bolacha do pacote. Pelo contrário, o pacote estava cheio. Continuamos o nosso relacionamento. Até que então, como o mundo é muito pequeno, comecei a descobrir mentiras. E a que fez com que terminássemos novamente foi: ele chavecou a namorada de um amigo do meu amigo ano passado. Isso acabou comigo. Eu tinha provas de que ele havia feito isso, pois as meninas mandaram o print da página para o namorado dela. Ele negou, como todo homem faz, até que então cedeu e admitiu que fez isso em um momento de raiva e quando havíamos brigado. Eu não aceitei isso, nos ofendemos e ele foi embora da minha casa. Me senti muito aliviada, feliz, respirava até melhor. A semana passou, eu estava bem, seguindo a minha vida. Na sexta-feira ele falou comigo se eu pensava em um dia voltar, se amava ele, toda aquela história, e eu fui firme novamente. Falei que não pensava nisso agora, só que a palavra nunca era muito forte. O final de semana passou, no domingo comecei a sentir um sentimento muito ruim dentro de mim, saudades. Comecei a recordar tudo o que passamos, senti saudades das pequenas coisas que fazíamos, só enxergamos as coisas quando perdemos, e ele também não me ligou mais nem nada. Parece que está seguindo a vida dele. Ele está bloqueado no meu Facebook, mas eu estava me remoendo para saber notícias dele e pedi para uma amiga me contar. Aparentemente ele está saindo. Tinha um post abraçado com uma menina, entre outras coisas. Eu estou muito triste, pois eu amava ele, sinto saudades de tudo, mas no fundo sei que ele não era a pessoa certa para mim.
Eu já estou envolvida com a outra pessoa que conheci em dezembro, mas estou com medo de engatar um relacionamento atrás do outro e não me dar um tempo para colocar a cabeça no lugar. Não quero ser injusta com esse outro menino, pois sei que ele está gostando de mim. E eu também já sinto um sentimento por ele. Nossa, então você está bem confusa, né? Hein, minha querida? Bota confusão nisso, hein? Tá ainda com o pé lá, né? Um pé lá atrás, ao mesmo tempo tá com um pé aqui, com o outro, né? Dentro de você sente saudade do outro, quer saber do que o outro está fazendo, ao mesmo tempo já tem um sentimento também por esse aqui, mas não quer magoar esse aqui, porque ele também tem um sentimento por você. Então, o que você quer? Entende? Tem que... Escuta, ou, o que eu quero? O que de fato está acontecendo aqui comigo? Senão, gente, a gente fica jogando um monte de coisa, né? Sei que ele não é a pessoa certa para mim. Bom, então, você disse assim, você não é nem dúvida, é uma certeza. Sei que ele não é a pessoa certa para mim. Então significa que você já fez todas as análises e já chegou nessa conclusão. Que você sabe que o seu ex lá, o de 25 anos, não é a pessoa certa para você. Então tá. Agora tem que tomar um posicionamento diante desta certeza. Porque não adianta ter a certeza e não tomar um posicionamento prático diante disso. A certeza, ela está no âmbito da teoria. Teoricamente, racionalmente, a gente sabe determinadas coisas. Tá, e agora, quais são as atitudes que eu tenho que fazer para que isso se torne concreto no meu dia a dia? Para que esta certeza a qual eu cheguei, através das análises que eu fiz, através do que eu quero para mim, através das perguntas, o que eu quero para mim, através das análises das atitudes dele, cheguei nesta certeza, ele não é a pessoa certa para mim. Então agora eu tenho que trabalhar com determinadas características, com estratégias para que eu consiga fazer com que isso saia deste mundo ideal e venha para a prática. E transforme-se em prática. Então vai depender das minhas atitudes. Outra coisa, eu tenho que distinguir muito bem uma coisa da outra. Hoje mesmo eu publiquei um texto que fala isso. Não conseguir esquecer alguém. Porém, hoje é dia 18 de novembro. Esse vídeo vai ao ar dia 9 de dezembro. Né? Praticamente daqui 20 dias. Então, quer dizer... Mas o texto está lá no blog, tá? Né? Quem quiser fuçar, você vai achar esse texto lá no blog. Não conseguir esquecer alguém. E que eu faço uma análise justamente disso. Às vezes, a gente fica encanado achando que a gente ama, que a gente ainda está apaixonado, que isso e que aquilo, quando na verdade não é. Quando na verdade a gente teve um sentimento sim de amor, o amor é um sentimento forte e por isso ele faz com que a gente absorva toda aquela situação. Quando a gente passa por sentimentos fortes, a gente absorve aquilo. Numa sala de aula, por exemplo, o aluno, o professor está explicando uma matéria e faz o aluno sentir uma emoção, como por exemplo o riso, o aluno aprende mais facilmente. Então, o amor é um sentimento forte, claro que sim. Então, essa pessoa que a gente de fato amou, vai estar eternizada dentro de nós. Eternamente nos lembraremos dela. Até o dia em que morreremos. Sempre nos lembraremos. O problema é quando a gente, nesse pós-término, a gente mistura tudo. A gente mistura as lembranças que a gente ainda tem com sentimentos.
Então a gente acha que na verdade a gente ainda gosta, quando na verdade a gente está se recordando. E as lembranças, por sua vez, elas nos trazem determinadas sensações, não sentimentos. Elas nos trazem sensações. É igual quando você se recorda, por exemplo, do bolo que a sua avó fazia. E você sentiu uma emoção muito grande de estar ali. Né? Que delícia, junto dos seus primos. Foi um dia de muito festejo. Um dia que você esteve extremamente feliz. E você jamais se esquece daquele dia. Então, quando você tem a lembrança do bolo, e muitas vezes a gente precisa de um estímulo, a sua mãe fez um bolo hoje, e você sentiu o cheiro do bolo, e esse é o estímulo que você então se recorda do bolo da sua avó, e se recorda de lá, da casa da sua avó, de como foi. Esta lembrança, por sua vez, te traz uma sensação. Traz uma sensação de tranquilidade, de alegria, você se lembra daquele dia, isso te traz um bem-estar. Ao mesmo tempo pode trazer uma outra sensação, caso sua avó seja já falecida, você começa a lembrar da sua avó e traz uma outra sensação, saudade, por sua vez, e às vezes, por sua vez, desculpem, me misturei tudo aqui, por sua vez pode trazer também aquela sensação de tristeza. Aquela sensação nostálgica, de falta. Sinto falta da minha avó. Então, você está vendo que, muitas vezes, quando a gente está nessa fase do pós-término, lembranças, a gente tem uma linha muito tênue para distinguir o que são lembranças do que são sentimentos dentro de nós. E aí a gente mistura tudo. A gente acha que as lembranças, que por sua vez nos trouxeram sensações, a gente acha que então isso é porque eu ainda estou apaixonado. Será? Será que ainda estou apaixonado? Será? Se eu já tenho a certeza de que não é a pessoa para mim, quando eu chego na certeza de que a pessoa não é a pessoa para mim, será que existe ainda amor? André, como eu faço para esquecer o meu ex? Bom, acho que eu nem sabia dessa pergunta que vinha, mas eu acredito que eu já cheguei até na resposta, né? Esta análise do que é lembrança, que as lembranças nos trazem sensações. E esta certeza que você chegou, eu sei que ele não é a pessoa para mim. Isso aí deveria ser a frase lema da sua vida. É a frase no qual, esta frase sua, eu sei, eu vou até pegar aqui a frase sua. Sei que ele não é a pessoa certa para mim. Toda a sua prática e quais são as atitudes que você tem que começar a tomar tem que girar ao redor desta frase, ao redor deste eixo aqui. Eu sei que não é a pessoa certa para mim. Tá, por que eu cheguei nessa conclusão? O que me fez chegar nessa conclusão? Por que você sabe que ele não é a pessoa certa para você? Aí você vai começar a enumerar por quê. O que me faz ter esta certeza? Que ele não é a pessoa certa para mim. Ah, é porque ele faz isso, eu sou totalmente contra. Ele fez isso, aquilo. Não é a pessoa certa para mim. Não corresponde ao que eu quero para mim. Ah, tá. Então agora eu começo a ajudar no processo de esquecimento. Mas esquecimento, veja bem, é o que eu disse. Pessoas que a gente de fato amou, elas estarão eternizadas dentro de nós. A lembrança. A gente tem aqui, na verdade, quando a gente diz esquecer, é no sentido de entender e distinguir sentimento de lembranças. Lembranças sempre teremos, e as lembranças nos trarão sensações. E a gente distinguir, quando a gente distingue que
que o que a gente está tendo, na verdade, são lembranças, e que essas lembranças nos trouxeram sensações, é como se você tivesse sido assaltada. Quando você é assaltada, se você foi assaltada, foi uma emoção muito forte. Meu Deus do céu, não é aquela sensação horrível, alguém com uma arma na sua cara. Eu já fui assaltado, com um revólver na minha testa. Desculpem, com um revólver na minha testa. Uma sensação horrorosa. Isso 14 anos atrás. E eu me recordo como se fosse hoje. Ou seja, eu tenho lembrança. E a lembrança daquele fato me traz sensações. Olha, de falar me dá um negócio. Eu me recordo daquela situação de que foi uma sensação horrível. Mas eu sei distinguir uma coisa da outra. Então, lembranças nos trazem sensações. É isso que a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Porque esquecimento, quando a gente fala, como que eu faço para esquecer? Não tem como a gente esquecer. Determinadas coisas estarão para sempre na nossa memória. E, portanto, de vez em quando se farão lembranças. Agora, tem como a gente saber que a gente não tem sentimentos. Mas, por exemplo, era um motoqueiro que me assaltou. Eu fiquei um bom tempo com muito medo e trauma de ouvir moto. Só que aí eu tive que ir purificando isso dentro de mim. Hoje, não é? A moto não significa mais absolutamente, não representa medo. Eu ouvi moto, eu começo a tremer. Não. Mas eu me lembro de toda aquela situação que eu passei. Então você tem que perceber que essas coisas, conforme a gente vai trabalhando dentro de nós, você vai percebendo que o sentimento, ele vai deixando de existir. E fica a lembrança. É igual no meu caso. O trauma, ele vai deixando de existir. Conforme eu vou me colocando, conforme eu vou trabalhando isso dentro de mim. O trauma, ele deixa de existir dentro de mim. E fica a lembrança. Esta lembrança traz sensações, que foi uma sensação ruim. Agora, quando você diz, como que eu esqueço a pessoa? Você pode fazer o quê? Ir purificando através desta análise. Eu sei que não é a pessoa certa para mim. Por que que eu sei? Quais foram, o que me levou a chegar nesta conclusão? Ah, então tá. Opa, então se não é a pessoa, eu vou ter o sentimento por alguém que é tudo isso que eu classifiquei aqui e cheguei nesta conclusão, aí eu começo a deixar o sentimento. A lembrança fica, mas o sentimento deixa de existir. Quando a gente quer esquecer alguém, na verdade não é que a gente quer esquecer alguém. A gente tem que deixar o sentimento. Se focar nas razões que a gente acredita do porquê a pessoa não é a pessoa para nós. E por que a relação não vai dar certo. Aí o sentimento começa a deixar de existir. O sentimento, a gente tem que desconstruir o sentimento. A lembrança vai permanecer. Mas o sentimento, a gente desconstrói o sentimento. Porque o sentimento também foi construído. E o processo, muitas vezes, de desconstrução também é um processo de desconstrução do sentimento. É isso, minha querida. Não é? Falei muito mais do que o previsto. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, lá eu coloco meus textos, meus pensamentos, minhas ideias. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.